Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! E Ayrton, tá sem voz hoje? É, um pouquinho. Cantei muito no show da Lady Gaga. Foi histórico, hein, esse show? Foi sim. O Brasil inteiro conhece a nossa entrevistada de hoje. Ela é jornalista, formada pela PUC Gaúcha e no ano passado retornou dos Estados Unidos, onde cursou o doutorado na Universidade da Virgínia. Lá, estudou como as ideias norte-americanas de liberdade perpassam as leis de regulação no Brasil neste século. É autora de 4 livros. Nos últimos anos, seu foco tem sido o combate ao ódio e às mentiras disseminados pelas redes sociais. Ex-vereadora, ex-deputada estadual e federal, ex-candidata à vice-presidência da República. Muito bem-vinda, Manuela Dávila. Obrigada, que alegria conversar com vocês. Fiquei me achando muito ex. Muito ex. Me deu até um... Eu tava aqui lendo, eu também pensando, nossa. Apesar que às vezes eu vou conversar com a galera, assim, uma pessoal de 30 e poucos, eu falo, pessoal, eu tenho 150 anos, eu não aparento. É coisa, né? É, por aí, né? É por aí. Nossa, muita coisa. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, né, Centeno? Também. É difícil perguntar alguma coisa para a Manuela, porque os assuntos são imensos, que a gente não sabe por onde começar. E eu gosto de falar, né? Esse é um imenso problema, ainda bem que o programa tem 1 hora. Então eu vou simplificar e vou começar por uma coisa que eu ouvi falar há pouco tempo. Que o Brasil odeia a mulher. Como é que é isso? O Brasil odeia a mulher e disputa espaço, seu espaço no espaço político, é isso que quiseste dizer? Não. Também mas não só, assim. Primeiro, eu cansei de falar as coisas com mediação, sabe? A gente fica olhando, a violência. Na prática, o que a gente pode juntar? Quando a gente junta todos os dados da violência dentro do ambiente doméstico, do ambiente privado, os dados da violência no ambiente público, na esfera pública, os dados de estupro de mulheres e de meninas, né, que são violentadas. Quando a gente olha esse panorama, a gente só pode chegar a uma conclusão. Nós somos um país que não enfrenta uma imensa violência contra mulheres. As mulheres são mortas no Brasil das formas com os requintes mais cruéis, né, com requintes de crueldade, e nós não somos um país que enfrenta isso. Porto Alegre decretou emergência para dengue. Eu me dei o trabalho, olha, não é sempre que eu me dou o trabalho para ver o que o Melo faz, porque o que ele faz de ruim é visível, não precisa fazer muitas buscas. Mas eu fui lá e procurei na internet o número de mortos de dengue no ano. Eram 5 em Porto Alegre. Só no dia que eu fiz essa busca tinham sido 6 mortas por feminicídio. Isso dá um pouco a tônica, né, da dimensão do ódio. Não que seja errado decretar a emergência com a dengue. O errado é a gente não decretar a emergência com a situação de violência que as mulheres vivem. As mulheres são demitidas do mercado de trabalho porque cuidam quase sempre sozinhas das suas crianças. Hoje, inclusive, a gente está fazendo uma ação, mas eu quero falar sobre ela com mais calma, de protocolar em centenas de casas legislativas do Brasil, um projeto que diz respeito a isso, ao abono de falta de mulheres mães. Se forem homens que cuidam também, que é só 5% das casas que são os homens que assumem sozinhos os cuidados, né? O abono das faltas dessas mulheres quando se deslocam do trabalho para levar os filhos ao médico ou participar das reuniões escolares. Então, essa frase eu sei que ela é forte, mas ela não é exagerada.
Ela não é, porque a gente precisa deixar de ser negacionista da realidade. A gente não fala de negacionismo científico. Quando a gente não coloca o enfrentamento à misoginia e ao racismo no centro da agenda política, é uma espécie de negacionismo nosso com a realidade. Se a gente não olhar para esses problemas com a atenção que eles exigem, nós não vamos enfrentar. Tu pergunta se é o ódio das mulheres políticas. E eu disse sim, também, né? Mas não exclusivamente. Mas é importante falar desse ódio, porque para mim ele é a dimensão mais visível de todos os outros. Por que nós, mulheres no espaço público, somos tão odiadas? E porque tu o ápice da subversão, na pele, né? Claro, e às vezes as pessoas me falam como é. Eu falo, como é o quê? As minhas imagens eram sem olhos, né? Me tiravam os olhos, me crucificavam, me faziam, me montavam com qualquer tipo de destruição física ou da representação simbólica que eu tenho diante dos olhos. Sejamos sinceros entre nós, muitas vezes debochados de setores até progressistas. O que eu vivi em 2020 na eleição em Porto Alegre, que é tratado como algo individual, era para ter tido um levante do mundo político e a maior parte dos candidatos ficava nos bastidores rindo do que acontecia comigo. E não é sobre mim. A minha vida enquanto mulher é maravilhosa, né? Eu tenho um companheiro extraordinário, filhos maravilhosos, mas é sobre o exemplo público. Sabe, você entende? Eu sempre falo sobre esse episódio que a Kátia traz, os que me envolvem. Na eleição de 2020, eu chegava em casa e chorava. E meu marido dizia, mas por que você está chorando tanto? Eu falava, porque imagina se isso está acontecendo comigo. Na televisão, o que acontece com as mulheres que precisam desses homens, que trabalham para esses homens, que servem nos gabinetes desses homens, que estão ali no bastidor rindo. Então, é desesperador ser mulher no Brasil. Eu acho que a gente fica ali, né? Fica equilibrando, fica fazendo de conta, porque não dá para pensar no problema o tempo inteiro, senão a gente não vive. Mas a gente pega ônibus com medo, desce de ônibus com medo, entra no trabalho com medo, o filho fica doente, ao invés de a gente ficar preocupado com a saúde do filho, a gente tem dor de barriga porque vai faltar o trabalho. Então, essa é a realidade. E eu acho que a gente tem que começar a dar nome para os dois. Tu acha que há uma normatização disso? Tu me falaste no caso que 6 mulheres foram vítimas de feminicídio, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Se falou isso naquele dia. Só na Sexta-feira Santa, só na Sexta Santa, 6. Se falou disso naquele dia, nos dias seguintes, e desapareceu. Há um processo de normatização disso, que me parece, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem. O que eu imagino? As mortes no trânsito. Então, cada vez que tem um feriadão, tu tem aquela imensa lista de mortes no feriado. Mas é um negócio absurdo. Muitas dessas mortes são mortes que acontecem por desleixo, por incapacidade de colocar um carro na rodovia e rodar e tal. Mas isso tem desastres horríveis. Isso as pessoas absorvem e acabou. No Brasil, cada um morre de um jeito. Então, pessoas negras, em geral, morrem em situações de violência, muitas produzidas pelo Estado brasileiro. Homens brancos, morrem em acidentes de carro. E mulheres morrem no lugar que elas deveriam ser seguras, dentro de casa. Então, isso diz muito sobre as violências, né? Porque quando a gente fala das populações, por exemplo, dos milhares de desaparecimentos por ano no Brasil, né, da ausência de enfrentar o tema de segurança pública, nós estamos falando de determinados corpos que existem em paz e de corpos que não existem em paz. Eu sempre falo isso pro Gui, meu enteado de 21 anos. Quando a gente foi morar nos Estados Unidos, eu falava muito para ele, não te esquece, tu não é um homem branco no Brasil, tu é um imigrante nos Estados Unidos. Tu mudou de lugar, né? Do topo, tu foi para baixo. Isso muda muito em abordagem policial, em respeito, nas relações. Por quê? Porque eu tenho consciência e ele tem consciência, eu luto muito para mudar isso, né? De que ele é tratado e será sempre tratado como um homem branco no Brasil, sobretudo pelas polícias. Um homem negro, um jovem negro, é perseguido no shopping center, é perseguido nas redes de supermercado, né? É abordado pela polícia de um determinado jeito. Vejam a execução do imigrante em São Paulo, no Brás. O que é aquilo? Televisionado. E quantas foram as mortes televisionadas produzidas pelos agentes do Estado? Eu falo pelos do Estado porque é o que a gente paga. A gente paga para essa violência ser produzida. E as mulheres é uma terceira forma, que é dentro de casa. Então, bem ou mal, digamos assim, os homens que se envolvem em acidentes de trânsito, né, eles estão desenvolvendo um tipo de performance, muitas vezes o da própria masculinidade, o de andar acima da velocidade, o de ser imprudente, né, o de achar que aquilo atribui quase um valor, correr,
Correr de carro é quase um valor. O jovem negro que é morto pela polícia, não. A mulher que é morta pelo homem que dedicava o seu afeto, não. Então, o acidente de carro é muito grave, né? E a gente tem só que a gente tem muitos mecanismos que foram criados nos últimos anos para enfrentar. As multas, tanto que o Bolsonaro flexibilizava, né? O Código de Trânsito Brasileiro, as campanhas de fiscalização, a lei seca, olha a dedicação que a gente tem a isso. E o que a gente fez para que as polícias mudassem? E quantas casas da mulher brasileira nós temos por aí? Vê bem. Deixa eu fazer um comentário dentro disso, porque o Centeno disse, quando vem feriadão já se espera acidentes de carro. Só que o movimento feminista já espera as mortes de mulheres. Uhum. Entende? Só que isso não é falado. E aí tu pergunta, teve uma normalização disso? Eu acho assim, a violência contra mulheres e contra pessoas negras, ela estrutura as relações de poder e o desenvolvimento do Brasil. Qual é o ato fundacional do Brasil? É a violência contra as populações indígenas, sobretudo o estupro contra as mulheres indígenas, né? Porque no início os portugues chegavam sem mulheres nas suas embarcações. Depois, das 10 milhões de pessoas que foram deslocadas do continente africano para a escravização de pessoas nas Américas, vocês sabem quantas foram para os Estados Unidos? Das 10 milhões? 500 mil. Quantas vieram para o Brasil? 6 milhões. Isso dá um pouco a dimensão da violência fundacional do Brasil. Também, né, com uma prática regular e normalizada de violência sexual contra as mulheres escravizadas. Então, aqui tem dois atos que nos mostram que essas são relações fundacionais e, portanto, estruturantes do Brasil que a gente vive. Agora, você entende? Tem uma diferença. No último período, se naturalizou o discurso na esfera pública que não só incita, como ganha dividendos com a violência contra as mulheres. Então, a Marcia Tiburi chama isso de machismo publicitário, né? Então, no ambiente público, com dividendos eleitorais, o ódio às mulheres, ele é utilizado para ganhar voto. Então tu imagina, o cara pensa assim, essa raiva, ao invés da gente estar tentando socializar o homem para ser diferente do que ele é, no sentido de a violência não é tua única alternativa, tem tantas outras formas de existir, ser macho pra mim é ser que nem meu marido, que é maravilhoso, né, que não precisa ficar mostrando o tempo inteiro que é machão pra ser um homem maravilhoso, que divide responsabilidade dos meus filhos comigo, né, isso é ser maravilhoso. Por que a gente não tá defendendo e publicizando essa masculinidade? Então os nossos políticos fazem o contrário. É só homem junto, né? É só homem falando omisse, que nem a gente fala, colocando a violência e a testosterona no centro. Então é o fala alto. Sempre brinco, podem ver, até na esquerda, quando surge o homem que bate na mesa, é homem branco, porque o homem negro sabe que não pode gritar assim, tomar tiro. Nem mulher e nem homem preto pode falar assim. Você é o machinho da esquerda agora, é do machinho que a gente precisa. Não, a gente precisa de um novo macho, né? Então, na política tem isso, né, dos dividendos eleitorais associados ao discurso de ódio. E aqui tem uma coisa muito importante da gente falar, que é importante que a esquerda tenha claro. Às vezes, vou dar um exemplo sempre dele, porque falou do Lula, todo mundo para pra ouvir. Às vezes o presidente Lula vai lá e dá uma vacilada e faz uma fala machista. Olha, a gente combate o machismo, nós mulheres reproduzimos o machismo muitas vezes, mas o machismo é diferente... Tem mulheres que votam em machista também. Porque nós reproduzimos, porque vocês têm muito poder no mundo, né? Então não é difícil a gente reproduzir, porque, coitado, né? A gente olha a lógica que o mundo tá, fica ali o dia inteiro, esse bombardeio em cima da gente. Então, eu costumo brincar que o machismo, ele é tipo uma piscina, né? Alguns de nós estão só com a solinha do pé molhando, sabe? Quando a gente fica velho, a gente só faz isso no verão, né? Só molha a ponta do pé, eu aprendi já. Me desculpa se tem alguém assim da minha idade, 43. Esses dias alguém me disse que eu tinha que parar, que eu tava ficando velha. Eu falei, pô, me deixa eu ficar velha. Eu não posso falar, eu passei a vida inteira me chamando de nova, agora que eu vou ficar velha, não vamos deixar eu falar que eu tô velha. Mas enfim, tem gente que tá mergulhado na água. Mas existe uma diferença entre o machismo, que é isso que a gente convenciona chamar de deslize, né, de um erro, de falar assim, que rosto bonito quando a mulher tá acima do peso, né, do peso que é tido como normal. Mas o teu cabelo tá lindo. Eu pensei que essa do rosto bonito é uma frase que eu mais odeio na vida, que eu cresci ouvindo ela. E isso é diferente do ódio. A gente precisa entender o que é misoginia. A gente precisa entender a diferença que existe entre uma fala, como o presidente Lula, quando vai lá e fala,
Eu lembro que ele falou que a Glaze era bonita no meio do debate e as pessoas falam, ele só elogiou. A gente não quer ser elogiada. Dá licença, eu não fico falando que o senhor é feio, bonito, é gordo, é magro. Não fico, não é assunto de esfera pública a nossa beleza, a nossa feiura, não é. Inclusive porque isso é usado contra nós. Sempre. Ser bonita, ser feia, ser gorda, ser magra, transar, não transar, é tudo usado contra a gente. Então nos deixa em paz, não é pra falar. Mas isso é diferente de dizer... É uma garota de programa, é uma vadia, merece morrer. Então a gente precisa falar sobre o ódio às mulheres, a misoginia e diferenciar a misoginia do machismo. Por quê? Porque é evidente que os homens de esquerda também reproduzem, são machistas, óbvio. Ficar tentando tapar o sol com a peneira não vai resolver o nosso problema. Só que entre ser machista e ter um discurso baseado no orgulho de sentir ódio de mulheres, a diferença é tremenda. E se a gente iguala tudo, a gente perde os ambientes de fazer disputa de mudança de consciência. Isso também está sendo utilizado pelas redes sociais, né? Que é isso, o ódio exatamente. Vende. E aí tem esses grupos, por exemplo, que se chama agora a machosfera, né? Que são grupos que buscam a fragilidade, a insegurança de pessoas para potencializar esse ódio. Exatamente. É exatamente isso, né? Aqui agora tu tens uma espécie de fábrica de misoginia, né? Que tu encontra nas redes, e nós estávamos falando um pouco antes aqui de começar a gravar, sobre o show da Lady Gaga e da ameaça que houve e tal, e coisa, né? Dos incels e enfim... que isso é muito mais disseminado do que a maioria das pessoas pensa, né? Eu sempre penso, né, as mulheres, a Márcia sempre me fala isso, lá vamos nós de novo com a síndrome de Cassandra. Por que não nos escutam, né? Porque nós mulheres falamos sobre isso, eu que não sou pioneira, falo há mais de 15 anos, né? E falo porque aprendi com outras que vieram antes de mim, que isso estava se organizando na internet brasileira. Mas acontece que era contra nós, né? As fake news eram contra nós, não eram contra os homens, sequer contra os homens de esquerda. Então por que eles iam ouvir? Era mais uma face da nossa neurose. Esse debate que vocês levantam, ele tem muitas faces, né? Acho que é legal a gente tentar falar sobre as diversas nuances dele. Primeiro, a internet, ela já surge, e eu dedico uma parte dos meus estudos a isso. Ela originariamente já não é neutra, já não é um ambiente de liberdade plena, né? A internet que nós usamos, a internet ocidental, ela é forjada a partir de um conjunto de práticas e ideais norte-americanos. Vejam, por exemplo, que lá nos atos inaugurais da internet, nos anos 60, entre 60 e 70, né, nos Estados Unidos, marcado pela Guerra do Vietnã, com a ameaça da Guerra Fria no imaginário popular, vejam que naquele momento, que é o momento da luta pelos direitos civis dos negros e negras, né, Luther King, Malcolm X, naquele momento as pessoas negras já começam a questionar o surgimento da internet como ferramenta de controle dos corpos negros. Aí agora pula 60 anos, a gente está diante das ferramentas de controle de segurança pública que prendem pessoas negras inocentes, né? Então, quando a gente estuda a história da internet americana, a gente vê que esses grupos já questionavam. As mulheres, da mesma maneira. As mulheres ali nos anos 60 ocupavam posições de destaque na programação, porque elas não eram posições de destaque, era o trabalho operário, né? Quando essas posições começam a ter relevância, elas são deslocadas, e esses passam a ser os espaços mais cool, digamos assim, do desenvolvimento do que depois a gente passou a chamar de Vale do Silício, desse imenso empreendimento militar hippie, né, norte-americano, daquele experimento ali. Eu tô falando isso porque quando a gente vai rastrear a misoginia e o racismo na internet, tem lá uma pegadinha na origem. Os caras mais avançados da internet, né, os que criavam teorias massa, eles mesmos, os americanos, reivindicavam um ideal jeffersoniano de liberdade. Por isso, inclusive, que eu fui para Charlotte, fui para a cidade do Jefferson, para a universidade que ele criou para estudar isso. Eu brinco que eu vim do FISLE, do Fórum de Internet de Software Livre em Porto Alegre, e fui lá para o Thomas Jefferson. Estou tentando juntar as duas coisas. Mas o Jefferson, ele já, que é o criador da ideia de democracia e liberdade americana, ele já falava de uma liberdade restrita, porque ele já não acreditava na liberdade para as pessoas negras. As pessoas negras não eram pessoas para ele. Então, só para a gente não achar que
o que a gente está discutindo é tecnologia. Esse determinismo com relação à tecnologia, ele nos tira o poder de mudar a tecnologia. Os modelos que a gente vê na internet são criados por humanos, né? Os humanos é que criaram esses modelos, os modelos racistas, os modelos misóginos, de reprodução de conteúdos extremos. Só agora a gente tem, em algumas das plataformas, a inteligência artificial alterando o próprio modelo, né? Mas o modelo originário é humano. E é sempre importante falar sobre isso, gente, porque aqui a gente tem quase uma volta ali à quebra de máquinas da Revolução Industrial, sabe? A ideia de responsabilização da tecnologia pelo mal que a gente vive. Então isso é uma coisa. A segunda coisa, a internet não cria nada, ela organiza. Ela organiza desde o seu início comunidades. E essas comunidades de homens que odeiam mulheres sempre existiram, né? Então eles organizam. Lá atrás, vejam que a Lola Aronovitch, a Lola no início dos anos 2000, ela já falava sobre incel, né? Ela trouxe esse termo para cá, masculinista, ela traduziu. Ela chegou a traduzir, criar uma expressão em português que era masculinismo e machosfera. Então, eles organizam. Aí vem a terceira coisa. Essa organização, em tempos de crise do capital, é aqui eu acho que é o grande vacilo da esquerda brasileira, que é dissociar os estudos de gênero, associar ao debate sobre identitarismo e desassociar do debate da crise do capitalismo, tentando encontrar uma pauta universal que nunca foi universal, porque a pauta dos trabalhadores homens, em geral, esqueceu das trabalhadoras mulheres, exceto na União Soviética. Vejam que nunca foi pauta do movimento sindical brasileiro com ênfase creche, por exemplo. Só para usar um exemplo. Tanto que não é uma política pública que a esquerda é embandeirada, né? Então vejam só, o que acontece? A crise do capitalismo, que é brutal, que é tremenda, ela não atinge igualmente todo mundo. É uma ilusão achar que a gente vive igual. Mulheres e homens vivem diferente, por exemplo, num mundo que a gente responde por 85% dos cuidados no nosso país. Qual é a ideia? A expectativa do que é ser homem no nosso mundo. Tem 2 verbos só, prover e comer. É isso, né? Tem que ser um predador sexual. Tá aí o Bolsonaro, né? Coitado, imbrochável. Né? É verdade. Olha a reafirmação, é nu e cru e a gente fica batendo de conta que não tá entendendo. Inclusive falando de reposição hormonal, todo mundo sabe que ele não é imbrochável. Então ele fala do que ele faz para não ser imbrochável, para continuar o quê? Sendo comedor. Comer e prover. No mundo em que o trabalho cada vez garante menos dignidade, com índices tão grandes de desemprego, Kátia, com trabalhadores que trabalham 16 horas por dia, gente, não dão conta de pagar comida. As cozinhas solidárias nos relatam isso, né? Sim. Volume de trabalhadoras que se deslocam para lá para pegar comida. Como é que reage esse homem? Com ressentimento. Como é que é a comparação da vida desse homem com a vida do pai dele? Em geral, pior. Em geral, pior. E da mulher com a mãe dela, em geral, melhor. A minha mãe não pôde escolher continuar na faculdade para casar. Eu sou uma mulher de 40 anos, a minha mãe tem 70. Entende? Ela teve que trancar a faculdade. Porque o marido dela não aceitou que ela continuasse estudando. Então, tô mostrando aqui pra gente ver. Isso alguns pesquisadores chamam de ressentimento de gênero. Tem um segundo e um terceiro aspecto. As mulheres precisam mais do Estado. Porque quem banca a falta do Estado somos nós. Quem banca a falta de médico no posto de saúde somos nós. É a gente. Vai para a fila do posto de saúde para ver quem tá lá. Né? Quem banca a falta de política pública de escola, de creche, somos nós. Mais de 50% das mulheres, mães de crianças entre 0 e 3 anos, não trabalham formalmente no Brasil. Quando os homens se tornam pais e assumem, aumenta o volume de trabalho deles. Entende? Por quê? Porque ninguém espera que ele vá cuidar daquela criança de trabalho fora de casa. Então aqui tem um embrenhado de coisas e tem, em última instância, o fato da gente ser socializada para amar. E o centro da política da extrema-direita ser o ódio. Para mim isso é tão óbvio, né? A gente é educada a gostar. Esse dia eu falei pra uma amiga minha que é psiquiatra, eu falei, eu preciso tirar esse ódio dentro de mim, eu tô com ódio, eu tô com bastante ódio de várias. Aí ela falou assim, lembra, né, terapeuticamente não se tira o ódio, se coloca mais amor. Eu falei, pô, não aguento mais, eu sou desde que eu nasci recebendo amor, cara, eu sou quase, o Kirchner dizia, o Néstor, a política não é a música do Roberto Carlos, não dá pra ter 1 milhão de amigos, né? Eu falei, pô, mas é basicamente isso a vida de uma mulher, a gente tem que ter 1 milhão de amigos. A gente tem uma vida mais comunitária, a gente, né, é educada. Sim, as cozinhas solidárias são mulheres. Claro, então a gente tem essa vida comunitária e a gente, na socialização,
na divisão de responsabilidades, cabe a nós os afetos. A gente cuida, é a gente que chora, né? É a gente que gosta, é a gente... Basta ver Dia das Mães, segunda data comercial do Brasil, né? Isso é construído socialmente. Então, o ódio da extrema-direita não bate igual na gente. Não bate igual, não é no mesmo lugar que bate. Então, aqui tem um conjunto de coisas objetivas e subjetivas que se relacionam, na minha interpretação, com a desigualdade, com a forma como mulheres e homens reagem ao crescimento desse discurso de ódio da extrema-diita. Deixa eu perguntar uma coisa, só um pouquinho, Kátia. Eu tô rindo porque a Laura, a minha filha, disse assim pra mim esses dias. Só tu quer falar. Olha só, A Pamela falou 3 horas agora. Mas eu era entrevistada, né? Tá. Direito, Não, só pra eu saber se eu sou entrevistada. Porque eu sou... Uma vez eu falei isso pro Diego Casagrande, eu sou uma ótima jornalista, eu posso mudar de lugar. Não recomendo que eu sou... É onde vai o meu ódio daí, nas perguntas. É sobre isso que você tá falando, digamos, dessa defasagem que tem homem e mulher e tal. Meu qual é o seguinte, que as últimas eleições, as pesquisas têm mostrado que a mulher... ela, digamos assim, ela está mais próxima de uma posição mais crítica ao status quo do que os homens. Tanto é que em todas as pesquisas apareceu as mulheres, por exemplo, na eleição de 2022, tendendo muito mais a votar no Lula do que no Bolsonaro, né? Tu acha que isso é uma reação? Que isso, não sei se tu pesquisaste isso, está acontecendo há mais tempo, se isso é de fato algo episódico, o Bolsonaro, as pessoas recusam, as mulheres recusam o Bolsonaro por Bolsonaro ser o Bolsonaro, não é? Mais do que optam no Lula, pelo Lula ser o Lula, ou se tu acha que é uma coisa que está mais, que as mulheres estão mais atentas a esse tipo de sinais emitidos por candidatos? Essa tua pergunta ela é super interessante porque todo esse raciocínio que eu apresentei, ele é relacionado a eu ter me feito essa pergunta. Né? Porque em 18, desde 89, que é a primeira eleição do Brasil, até 18, homens e mulheres faziam escolhas comuns para a presidência da República no Brasil. Então, mulheres e homens elegeram Fernando Henrique, elegeram Collor, elegeram Lula, elegeram Dilma. 2018... E mais, um dado anterior, que é importante, as mulheres votavam de acordo com o candidato dos homens. Aí não tem como saber, porque nas pesquisas a gente sabe como homens e mulheres votavam, eu digo, lá, né? Era muito difícil encontrar, por exemplo, um casal, assim, digamos, há 40 anos atrás, um casal em que a mulher discutisse com o homem, não, meu candidato mas eu sei que as mulheres sempre desenvolveram tecnologias de mentir para os homens que eram subordinadas a eles, né? Então eu acredito que no segredo das urnas, muitas das surpresas eleitorais que a gente tenha tido devam ser o fato de que elas diziam para o marido que iam votar no candidato deles e por fim votavam em mulheres que surgiam, como a dona Dercy Furtado, mulheres que iam sendo eleitas, né, à margem do que a sociedade achava que devia acontecer. Em 2018, então, o que ocorre? Pela primeira vez, mulheres e homens fazem escolhas diferentes. Mulheres votaram na gente, homens votaram no Bolsonaro. Fiquei com essa coisa na minha cabeça. Quando chega 20 na eleição de Porto Alegre, era uma diferença inacreditável. O único assunto da eleição era o comportamento das mulheres, quando a gente olhava por trás. 22, a mesma coisa. Ocorre que esse dado, as mulheres elegeram o Lula, as mulheres e os nordestinos, né? A gente fala bastante da questão do Nordeste, fala pouco sobre a questão de gênero, porque a esquerda tem medinho agora de falar de gênero e raça, né? Mas olha só, quando eu fui olhar esses dados, não é só no Brasil. Eu fui para um debate na Argentina há bastante tempo, quando estava tendo o início dos debates presidenciais, né, antes do Milei ganhar, eu e o Axel, que é o governador da província de Buenos Aires, e a gente, de uma mesma geração, nos damos muito bem, e no final ele falou assim, nós vamos ganhar de novo, eu vou ser reeleito. Só que tem um negócio que eu não entendo. Os homens não vão votar em mim, só as mulheres. Aí eu disse, tu não entende? Vai que eu vou te explicar esse negócio. Aí comecei a ir atrás. Descobri uma grande pesquisadora que a gente trouxe para o Brasil, Alice Evans, que é uma pesquisadora do King's College de Londres, que está sistematizando esses dados do planeta. Não dá para dizer sequer que é um fenômeno ocidental, porque Coreia, por exemplo, os dados também são similares. O que ela vai nos mostrando? Que essa diferença entre homens e mulheres, ela é crescente e ela é crescente quanto menor a idade, maior a diferença. Ou seja,
homens e mulheres mais velhos eram mais parecidos do que homens e mulheres jovens, né? Ela chega a dizer, a teoria dela que fez dela famosa e descolada é do abismo de gênero. A ideia de que sequer a gente pode falar que existe uma geração mais, né? Porque são tão diferentes homens e mulheres que não têm mais valores comuns, características comuns. Então, te respondendo, eu acho que no caso brasileiro, claro que sempre tem a ver com os personagens, porque os personagens da extrema-direita, todos eles são asquerosos, né? É uma coisa incrível, né? Vê que a única exceção de voto de mulheres na extrema-direita é a Itália, que a líder da extrema-direita é uma mulher. Vê como tem, né, que as características do ódio não são tão evidentes, né? Elas estão na agenda, não estão nessa coisa da testosterona, da violência, do imbrochável. Mas Milley, Bolsonaro, Trump, eles são todos muito parecidos. Agora, disso aqui tem uma segunda questão, que é, no caso brasileiro, pela primeira vez, as últimas pesquisas mostraram, a reprovação do Lula entre as mulheres é maior do que a aprovação. E isso pra gente deveria nos ligar a todos os sinais. Todos os sinais. Por quê? Porque no passado e no mundo, o cordão sanitário à extrema-direita são as mulheres. E aí, não adianta a gente imaginar que basta mudar o Ministério da Mulher para resolver essa questão. Porque a maior parte das agendas de interesse dessas mulheres sequer estão no Ministério da Mulher. Estão no Ministério do Desenvolvimento Social, estão no Ministério do Trabalho. Ou seja, mais uma vez, porque elas, particular... Elas são as que precisam mais das políticas. Claro, aqui quando eu falei, olhem só, tem esse papo agora, precisamos de uma agenda universal. Então, eu concordo plenamente. Só que essa agenda universal, ela esquece da diversidade das particularidades. Então, em geral, essa frase, ela remonta à ideia do surgimento do PT, que é a maior experiência de esquerda do Brasil, só que não é uma crítica ao PT, a história, é um reconhecimento da grandiosidade da história deles, mas que tinha um determinado tipo de operário, com um determinado tipo de trabalho e com um determinado tipo de relacionamento. Vejam, quando a gente fala a história do PT, uma história muito bonita, eu repito, falam assim, e a dona Marisa costurou as bandeiras. Não, gente, a dona Marisa criou os filhos do Lula. A dona Marisa cozinhou todos os dias, as marmitas que ele levou para a fábrica eram cozinhadas por ela. Então, tudo isso... Todo aquele padrão da ideia de agenda universal era de um outro tempo de relação das mulheres com o mundo do trabalho. O universal hoje deve nos enxergar. Então, e se a gente fizesse um plano de nenhuma criança fora da creche até 2026? Por que esse não... Ah, mas não é creche é educação. Gente, os debates teóricos eu domino todos. Faz 25 anos que eu faço esse debate. A minha preocupação é o seguinte, enquanto a gente está debatendo, claro, as professoras têm as suas vidas, eu estou preocupada com as professoras. A minha irmã, que é mãe solo e que é professora do Estado, ela tinha que deixar, agora a minha sobrinha é maior, ela tinha que deixar a minha sobrinha na escola no mesmo horário que a escola que ela dava aula começava. Opa! O que faz? Desaparece, porque as crianças desaparecem, né? Elas nascem crescidas no mundo do trabalho brasileiro, chegam com 18 anos, com 12, que pode se locomover sozinha. Então, percebe? Então, tem o debate teórico, vai ser assistência. Tá, gente, tudo bem. Vai ser cuidados, vai estar no desenvolvimento social. Eu até topo fazer esse debate, mas ele não pode ser o centro. Eu ouvi de um amigo meu argentino, do Juan Grabois, que aliás foi o meu amigo que me apresentou o Papa Francisco, uma frase que me alugou um apartamento na cabeça no final de semana num debate que a gente fez numa universidade americana. Ele dizia assim, o estapafúrdio das soluções que a extrema-direita apresenta, não podem anular a existência do problema. Entendeu? Não é o fato, ele falava do Bukele de El Salvador, não é o fato da solução que ele arranjou ser horrorosa que pode nos tapar os olhos diante do povo almejar por uma solução para se sentir seguro. Então a gente fica lá, a solução do Bukele é horrível, claro que é horrível, viola todas as convenções internacionais, isso é óbvio, tudo bem, mas quando ele acha uma solução estapafúrdia, ele reconhece a existência de um problema. E a gente acaba não falando sobre isso. Então é difícil solucionar o tema das creches, óbvio que é. Mas o PT em Porto Alegre, no auge da sua conexão com o povo, com o orçamento participativo, vê como as coisas têm explicação. Com o OAP, com o Olívio bombando, depois Tarso bobando, criou uma solução. Creche comunitária. Era a solução perfeita? Claro que não. A gente defendia a creche pública, defendia a escola de educação infantil pública.
mas era uma solução. O debate ele foi feito a partir da urgência das mulheres. Olha que louco, isso aqui é o que alugou minha cabeça, sabe, Kátia? Olha que sintoma de conexão popular às creches comunitárias. Só foi entrar no Fundeb, só foi ser reconhecido nacionalmente como digno de repasse público federal em 2010. A experiência do início dos anos 90. A gente tem que olhar, para mim isso é um pouco emblemático. Opa, aqui a tese foi superada pela urgência da vida do povo. De onde saiu essa ideia? Que genialidade era essa? Não era genialidade, gente. Era o convívio com o povo. Era olhar e dizer, o povo já faz isso. O que o povo faz? Cuide-se. E esse espaço para ouvir o povo, né? Porque o orçamento participativo era justamente isso. Aí parece genial quando a gente olha. Por isso que eu tô te falando que eu dediquei um tempo da minha energia para pensar nisso. Porque a gente vai estudando esse negócio das creches. O que teve de real? Foi Porto Alegre lá atrás. Tá, mas por que né? Eu tinha também essa coisa com o Brizola, eu perguntava pra Juliana, mas que momento que o teu avô teve esse estalo, que ele dizia aquela frase que as crianças tinham que vir de banho tomado, porque onde é que foi que ele se deu conta disso, né? Como é que o Olívio se dava conta dessas coisas? Não era a genialidade dele, gente, era a ideia obsessiva do PT de Porto Alegre naquele período de se relacionar com o povo, de fazer o debate da política com o povo. E o AP não era fácil. Não. O AP era pra lá e dizer que não tinha dinheiro. Não era? Era. Não, politizando. Olhem que louco. Não tinha maioria na Câmara. Não tinha. Tinha o quê? Consciência popular. Pessoal, a gente não tem maioria para esse... Por que os vereadores de direita odiavam o AP? Tô falando isso não com nostalgia, porque eu não sou nostálgica e tenho pavor dessa nossa ideia de volta ao passado. Mas quando a gente fala volta às bases, que é uma expressão que eu refuto, a gente tem que saber onde a gente quer olhar para saber qual experiência tirar do que nós fizemos de bom, né? Então aqui tem um mecanismo. Como é que a gente superava as minorias? E olha o nível de debate político que a gente acreditava ser possível fazer com o povo. Aí agora tem a internet, que é uma avenida, é um opesão geral, e a gente não tá politizando as durezas da nossa vida. Aí o pessoal me diz assim, mas tem o Congresso. Sim, eu sei que tem. E quem tá falando sobre isso? Só o jornal. Porque eu não escuto a nossa turma politizando essa relação com o Congresso. Dizendo, olha pessoal, tem dificuldade, nós elegemos... Esse era um debate para ser cotidiano. O López Obrador e a Cláudia no México fizeram isso nesse período, disputa de ideias, né? Avançar a consciência popular sobre a dificuldade de executar um programa de mudanças. E isso nunca significou no México não negociar. Ver que a Cláudia teve avanços extraordinários na negociação com o Trump, né? Mas blocando a turma dela, né? Blocando, debatendo. Eu acho que aqui tem muitos elementos para a experiência petista em Porto Alegre, da Frente Popular, tem muitas coisas para nos referenciar de tempos difíceis, né? Do que fazer em tempos difíceis. Sim. Tu estava falando do projeto do cuidado, né? Que é um debate que vem há muitos anos também, mas que é um debate que difícil, né? As pessoas não querem fazer muito esse debate da questão do cuidado e do que isso representa. Queria que tu falasse um pouquinho desse projeto que vocês estão lançando agora. É porque tudo vira amor, né, Kátia? Sabe que esses dias até uma companheira, a Paula, que é a líder da bancada feminista da Assembleia de São Paulo, me disse assim, tu não é muito criticada por falar tanto que tu gosta de ser mãe da Laura? Eu falei, não, eu acho que é importante que as pessoas saibam que eu tenho uma experiência de maternidade extraordinária, porque muitas vezes elas vinculam a dureza do debate de cuidados com experiências difíceis de maternidade, que são as experiências da maior parte das mulheres. Desde que a Laura nasceu, eu sempre falei isso, se existe uma pirâmide da dureza da maternidade, eu estou sentada no topo dela. Porque eu tenho um companheiro, além de ter um companheiro, eu divido responsabilidades com o companheiro, né? Todas, de busca, né? De tudo. Eu tenho grana para garantir que o suporte da ausência de serviço público seja cumprido. Amanhã o Duca vai estar chegando de 13 de maio do show, eu tenho que ir para São Paulo, a Laura vai fazer turno inverso desde as 7h30 da manhã. Porque eu consigo, com o meu trabalho e com o dele, pagar isso. Não existe isso no serviço público. Né? Então, por que eu tô falando isso? Porque tudo isso, todo esse esforço, ele é transformado e naturalizado como o afeto.
né? Então, primeiro, é preciso desmistificar isso. Reclamar, politizar a maternidade não é dizer que não ama filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque começou a ser visto assim. Tanto que esses dias eu gravei uma entrevista para um outro lugar e me disseram qual é o conselho que tu dá para quem tá grávida. Politiza a tua maternidade. Politizar a maternidade é... A Laura mamava, né? Eu falei pro Duca um dia, vou te falar um negócio. O dia que essa criança parar de mamar de madrugada, eu nunca, anota aí, nunca mais vou levantar de madrugada pra fazer nada pra ela. Tu ouviu? Ah, claro. Claro que quando ela chorava, quem acordava era eu, né? Porque eu já acordo às 4 e pouco da manhã. Ela chorava às 13 e eu ficava na cama, de olho fechado, esperando o Duca acordar e batendo no ombro dele. Ó, é a hora da mamadeira dela. Por quê? Porque isso é politizar a existência da maternidade, da dureza dos cuidados, do volume de horas, do sono interrompido. Não é assim, ela não quer acordar às 3 da manhã para cuidar da filha porque ela não ama. Não, né? É porque só é possível exercer o amor livremente quando a gente está inteira. Não quando a gente tá aos cacos, quebrada. Porque também se habituou a achar que mulher é aos cacos, né? Essa é a forma de amar, né? A submissão. Guerreira. A guerreira. Então, isso é uma coisa. É preciso desvincular o amor que existe, que é construído e que pode ser imenso, como é, né? E eu sou a prova de que ele é construído porque eu amo meu enteado, ele não nasceu de mim, né? Então, não tem uma coisa a ver com a outra. Mas existe aqui a segunda questão, que é, tudo bem, se é trabalho, o que a gente faz? E aí, a gente vive uma ofensiva tão grande das ideias de diminuição do Estado, que a gente não se dá conta que um volume de serviços podem ser ofertados pelo público, pelo serviço público, para garantir a emancipação da mulher. Esses dias eu fiz um post com uma pergunta. Quem cuida dos filhos das trabalhadoras nos feriados? A primeira resposta que eu recebi no privado, ela era respeitosa, foi de uma professora. Ai, não faz isso com a gente, a nossa jornada. Falei, mas eu não falei de escola. Até fui rever o post, sabe? Falei, mas eu não falei de escola. Ai, mas vão pensar que tu falou. Falei, olha, eu na minha cabeça tô pensando que a gente tinha que ter uma bandeira de brinquedotecas grandes, com cuidadores, que nem essas de shopping, para as crianças brincarem no tempo livre. Eu também não quero que elas fiquem na escola, eu quero que a minha filha brinque. Pô, eu sou contra até tema. O que vão fazer as crianças? Depois vai ficar que nem eu, né? Acorda, não vai passar o resto da vida estudando, ainda tem que estudar quando tem idade de brincar, né? Não. Então, eu falei, amiga, acorda, né? Ah, mas de noite a criança tem que estar em casa, a gente tem que superar. Sim, meu amor, eu acredito na revolução. Eu defendo mudança total, só que até lá, todos os dias as mulheres migram e viram empreendedoras e não sabem de onde as mulheres querem ser empreendedoras para poder pegar e levar a criança para a escola e dar banho em casa e voltar para o trabalho depois. Né? Toda vez que eu pego uma motora de Uber mulher de noite, eu pergunto, tu gosta de dirigir de noite? Tu não tem medo? Aí a conversa vai... Em geral, ela fala assim, não, eu vou te explicar, é que eu não trabalho só de noite. Eu aproveito ali às 5 da tarde, pego minha criança na escola, levo na minha mãe, e aí eu consigo fazer esse mesh aqui nos horários de escola. Então eu faço uma parte de tarde e uma parte de noite, mas eu tenho esse intervalo. Que trabalhadora tem isso? Nenhuma. Então a gente precisa também fazer uma ofensiva na defesa de serviços públicos para as crianças e para as pessoas que precisam de cuidado. Eu tô falando em criança porque a gente tá na véspera do Dia das Mães, mas eu poderia falar de idosos. Eu poderia falar que quase 90% das mães que cuidam de crianças ou de pessoas com deficiência não conseguem trabalhar, né? Porque não existem serviços, e isso não é sequer reconhecido. Então, e as milhares de avós que cuidam das crianças. Essa é um outro lugar da minha obsessão. É a maternidade eterna. É a maternidade eterna. Sabe que... Vê que louco, né? Agora, há pouco tempo, eu me dei conta do pânico da minha mãe. Nós somos uma casa com 5 filhos, 4 mulheres. Todas nós ficamos adolescentes juntas. Então, quando a mais velha tinha 20, digamos assim, eu que era a mais nova tinha 13. Sendo que tinha 2 entre essas. E a minha mãe, eu brinco, a educação sexual na minha casa, ela era forjada a partir do pânico. Eu não vou criar neto. Eu não vou criar neto, eu não vou criar neto, eu não vou criar neto. Eu criei 5 filhos, eu não vou criar neto, eu não vou criar neto. E aí, quando eu olho para as avós, muitas vezes novas, com 50, 55 anos, outras vezes mais velhas, com a idade da minha mãe, o volume de trabalho que elas têm. Tudo bem que as pessoas digam, é maravilhoso, mas pelo amor de Deus, é também um pouco romantizado nessa ideia da responsabilidade eterna com os cuidados, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas a tua mãe não ajuda? Cara,
eu tento evitar pedir pra ela, né? Ela criou 5, entendeu? É eterno, né? Que era tempo de telefone fixo. Cada vez que tocava o telefone depois das 10 da noite, ela perdia 1 ano de vida, né? Ela precisa ter o direito Ela de não tem querer o direito de ter uma velhice. Não tem o direito de ter uma velhice sem continuar cumprindo o papel de cuidados. Então, uma coisa é ser rede de apoio, dar suporte eventual, mas as mulheres avós também estão ocupando esse lugar do Estado, da ausência de Estado. E a gente solenemente faz de conta que não tá vendo isso e que isso é a chatice do feminismo, né? Então, eu tô lançando o desafio, eu quero a pauta universal. A minha pauta universal é: as crianças existem, vamos cuidar delas? Porque tô falando só de criança, né? Vamos começar pelo básico, porque até as crianças, o pessoal fica: que legal, mãezinha, tá grávida, tá gravidinha, olha que legal, propaganda com barriga, né? Então, vamos falar das crianças? Querem cuidar das famílias? Não tem essa turma da extrema-direita? Família. Eu quero cuidar das famílias. As famílias no Brasil são cuidadas por mulheres. A agenda universal desse país precisa vir das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Esse é o novo universal. Se é para alguma agenda desaparecer, não pode ser nossa. Não pode ser a nossa. Tem tanta coisa que está há anos sendo dita por aí, essa não. Esse é um argumento que dificilmente aparece, que a defesa do Estado é uma pauta feminista, não é? Pra mim é completo, assim, porque... Também é uma pauta, claro. Geralmente é uma coisa... Quando tu entra nessa discussão, mais Estado, menos Estado, é uma discussão mais técnica, mais áspera. Dá um exemplo pra ti, eu vi que o Nicolas, aquele menino, vai ser pai de novo. Apareceu pra mim esse conteúdo, porque conteúdo de maternidade, eles aparecem pra mim, os de extrema direita não muito. Aí apareceu a mulher dele com teste de maternidade, começando pelo começo, o desejo que as crianças sejam felizes e livres, né? Porque a verdadeira liberdade pode fazer com que se libertem dessas ideias da extrema direita. Porém, nada muda na vida do Nicolas, vocês já notaram? Sim. Ele é um deputado federal, ele fica gravando vídeo. Eu sou obcecada com fralda cagada, sabe? Eu fico olhando e pensando quantas fraldas cagadas esse cara já trocou. Ontem eu tava discutindo isso, eu tô a fim de fazer um novo debate. Quando o Woody Allen casou com a enteada, teve um debate. A gente pode separar a obra do Woody Allen da pessoa. Eu, com o Woody Allen, tenho um problema imenso, porque o meu pai foi padrasto das minhas irmãs e criou ela, então eu só conseguia projetar essa situação. Falei, não, pelo amor de Deus, não dá pra misturar a obra do Woody Allen, tem que, né, se manter longe, é um horror o que ele fez, não. Os cineastas que são acusados de estupro, muitas vezes comprovado, a mesma coisa, né? Agora, as pessoas públicas que são pais... desaparecidos, total, porque dá pra ver, né? O cara tá 6 da manhã na rua, no Instagram, tá meia-noite na rua, no Instagram, só aparece foto na sexta-feira com o filho, sexta-feira é fim de tarde, meu Deus, quando a pessoa fala assim, e no domingo? Eu falo, cala a boca, pelo amor de Deus, não fala no domingo, pelo amor de Deus, porque o meu problema não é o domingo tá tudo ótimo, não tem que levar na escola, né? Domingo é o melhor dia, a Laura até o café passa pra mim no domingo, meu problema é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? A gente tem que começar a politizar isso também. Sabe? Quem tá cuidando? Eu quero saber. É assunto privado. Não, meu amigo, não é. Porque eu sou obrigada a transformar esse assunto público porque eu divido responsabilidade com meu marido. Né? Então, vocês entendem? Tem aqui um tipo de cumplicidade com a negligência nos cuidados. E se a gente quer virar o jogo, Kátia, com esse assunto, a gente precisa começar a falar. Estupro é repugnante. É uma das práticas de violência contra mulheres. Mas delegar às mulheres todo o trabalho de cuidados, fazer filho, publicar o teste e o assunto Brasília não ser um assunto. Por exemplo, quando eu não quis concorrer ao Senado em 2022, em função das violências que eu sofri em 2020, eu dizia assim, olha gente, minha família foi minha parceira em 14, em 16, em 18... em 20, eu acho que é hora de eu retribuir, ter responsabilidade afetiva com eles. Esses tempos uma pessoa me disse, tu falou do probleminha da tua filha. Falei, probleminha? Não puxa esse assunto comigo. Começou a me dar um negócio na reunião. Falei, não puxa esse assunto comigo, porque eu vou falar que tu só tira foto dos teus filhos no final de semana. Não, melhor para esse assunto. Entende? Então, a gente não politiza o óbvio. As pessoas vão pra Brasília. Concorrer a senador, por exemplo, muda a vida da família inteira. Sim. Né? Então, por exemplo, começa a turma a discutir Senado comigo de novo. Eu falo, olha, gente, posso pensar, mas é uma decisão que impacta todo mundo. Né? Impacta a vida escolar da minha filha, impacta a vida do meu marido. Para os homens, esse não é um assunto, gente. Porque ou eles acham que as mulheres vão de arrasto, ou elas vão ficar sozinhas no Estado, cuidando de tudo. Entende? Então, nada disso
estar na esfera pública é um sintoma, na minha opinião, de como a gente não quer que o tema dos debates seja público. Vê o Duca é tratado como o melhor pai do Rio Grande do Sul, ele é realmente um pai muito bom, mas é porque a média, ele é que nem eu, nenhum de nós é assim, acima da média. É que a média masculina é horrível. Então o Duca, ele tá muito longe da média. E eu só tô na média sempre. Eu me dei conta disso. Que a gente reclama que elogiam os homens, né? Claro. É que aí o homem faz um negócio. É que, claro, a média é 0. Sim. Aí o cara é 8. Ele é realmente extraordinário. Só que eu sou 8 e todo mundo é 8. Todo mundo. Ainda tem as que fazem mais que eu, né, Kátia? Tem as que são tudo isso, ainda fazem bolos bonitos, meu bolo é feio, ele despenca, né? Então, a média feminina tá lá em cima, gente. E a média masculina tá lá embaixo. Se a gente não falar sobre isso, a gente vai continuar trabalhando 20 horas a mais, 26 horas a mais do que os homens. E, Manuel, tudo isso te levou a criar o MEL? As Mulheres em Luta? Tudo isso, porque na verdade eu me dei conta que as mulheres em todos os partidos, elas eram deixadas de lado, né? Me dei conta que as maiores votações da esquerda hoje no Brasil inteiro são de mulheres, cidades e estado, né? Vereadoras, que a qualidade dessas mulheres é muito superior, porque uma mulher para conseguir se eleger numa pequena cidade, ela tem que ser muito superior à média. Porque ninguém dá valor para ela. E me dei conta que o nosso exercício da frente ampla deveria ser a partir de uma agenda e não do debate da superestrutura. E então a gente começou a organizar. O nosso primeiro encontro foi em cima da violência. Porque o Instituto, e se fosse você, começou a acolher sistematicamente mulheres em situação similar à minha, ameaçadas de morte. E aí a gente falou, eu falei, gente, tudo bem, eu sou amiga de quase todas, mas eu não tenho mais saúde para conversar sobre casos inspirados no meu. Vamos criar um plantão de atendimento? A gente criou, a gente tem hoje no Instituto um serviço de acolhimento psicológico, jurídico e comunicacional para mulheres na esfera pública, não é só para mulheres políticas. Educadoras perseguidas pela escola sem partido, mulheres assediadas no ambiente universitário, acadêmico, mulheres perseguidas pelos temas que estudam, né? Tudo pode culminar ali. Ok, advogadas, jornalistas, né, muito assediadas pela extrema-direita. Então esse foi um tema. Aí a gente fez uma jornada. Quando a gente reuniu essas mulheres na jornada, a gente queria reunir 50, a gente reuniu 250 em Brasília. Falei, cara, isso aqui é a coisa mais potente que existe no Brasil. E essa borrar os limites partidários, ou seja, o exercício da agenda que une e não da corrente ou do partido que separa, sabe? Falei, eu vou me dedicar para isso aqui. Aí a gente chamou o festival, né? O festival que é o MEL, Mulheres em Lutas. O festival, eu nunca vivi, eu tenho 26 anos de militância, e esse é um testemunho que não é só meu, esse é um testemunho geral, é assim, lindíssimo. Ontem me ligou uma vereadora do interior do Nordeste, uma dirigente política do PT, e falou, eu nunca vivi um espaço que nem aquele. Então foi um espaço de grandes debates, com divergência saudável, né? E ele foi muito maior do que a gente imaginava. A gente fez na Casa Ninja, que tem como, assim, máximo 700 pessoas, a gente reuniu 3.000 mulheres, teve que ocupar a rua, né? Mesmo sem nenhuma ajuda, né? Porque também ninguém quer muito ajudar eventos de mulheres. Aí a gente saiu de lá, então, organizados em algumas articulações. A gente fez a articulação dos clubes de leitura feminista, sabe que hoje eu coordeno o maior clube de leitura de teoria e de literatura feminista, nós somos 3.500 mulheres no clube, né? Começou na pandemia. Começou na pandemia. Essa é a 10ª edição, mas é a melhor de todas, porque a gente conseguiu fazer aberta, fomos ousados, fizemos com financiamento colaborativo, cada uma dá o que pode, e a gente conseguiu, o clube se bancou, a gente não teve prejuízo e conseguimos ter várias bolsistas, porque as bolsistas recebem os 10 livros em casa, né? Remunerando professoras, editores de vídeo, tudo, porque trabalho intelectual tem que ser remunerado, né? Então a gente tem a articulação dos clubes, a articulação das advogadas feministas, a articulação das pessoas, das psicólogas, das redes de cuidado, de pesquisadoras no tema de gênero, educadoras e estudantes, e a articulação de parlamentares, que nós chamamos de enxame. Cada uma tem um nome de coisa de abelha, gente. A gente tá fixado com esse tema. A camiseta é de uma abelhinha, ó. Tá vendo que a minha abelhinha é feminista? Uhum. Aí a gente tem as advogadas. Falei, como é que vocês querem se chamar? Ferrão. Falei, tá ótimo. Né? Acho que os clubes de leitura vai ser pólen. O plantão é colmeia, né? Então, cada coisa tem um símbolo, assim, dessa organização das mulheres, das operárias, né? Porque as mulheres, elas têm essa capacidade de um trabalho coletivo, ordenado, né? Um trabalho, como a gente costuma dizer, de formiguinha, né? Mas que é um pouco do espírito do MEL. E aí, hoje, as parlamentares
estão protocolando no Brasil inteiro uma ação que a gente tem chamado de Protocolaço, um projeto comum. Ele começa na Câmara, ele é conduzido pela Thalíria na Câmara, mas com outros 14 partidos, né? Então tem os nossos, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, mas tem União Brasil, tem Solidariedade. A gente conseguiu ampliar um projeto que altera a CLT, abonando faltas para cuidar de crianças de até 12 anos, né? E reuniões escolares, que é um dos temas que as professoras reivindicam muito, a ausência de possibilidade de contato com os responsáveis. Claro que o projeto se refere a responsáveis, né, Kátia? Mas a gente sabe que a gente está beneficiando as mães, Sim. né? Então, isso vai acontecer em Brasília, está acontecendo, acho que em 16 assembleias legislativas, é porque o número está atualizando o tempo inteiro, tem projeto que vai ser protocolado sexta, segunda, né? Porque depende do estado, cada casa tem um rito. E em mais de 100 câmaras de vereadores no Brasil ao mesmo tempo. Mas também, eu já estava brincando com as meninas, vai acabar a noite com o dado muito maior, porque as pessoas começam a ver, né, porque a gente é uma organização do terceiro setor, né, não é um partido, não tem, né, então a gente consegue fazer dentro de um esforço menor do que poderia ser. Quando começa a publicizar todo mundo, Câmara do Rio, as capitais são quase todas, acho que são 20 capitais que a gente vai protocolar. Aí também começam as outras mulheres parlamentares a se somarem, porque cada uma tem é como se fosse uma progressão geométrica, né? Cada uma tem referência numa, vai vendo a divulgação, vai se somando. E é um debate, claro, nas assembleias, nas câmaras, os projetos são outros, mas todos com o mesmo esforço. O reconhecimento de que as trabalhadoras também são mães. Porque já que o Dia das Mães é tão perto do Dia do Trabalho, da trabalhadora e do trabalhador, né? Do 1º de maio, é um intervalo de 10 dias nesse ano. Mas quantas vezes a gente gastou um Dia da Trabalhadora e do Trabalhador para falar de maternidade, para falar de cuidado, para falar de trabalho invisível? Porque ninguém disse, é o Dia da Trabalhadora Produtiva, né? Não, a gente assimilou que é o dia da gente lutar por reajuste, que é o dia da greve. E quantas vezes a gente pensou, vamos fazer esse dia o dia da creche, para que as trabalhadoras mulheres... Né? Então, a gente também está tentando hackear, subverter um pouco o debate, para que o nosso campo não caia nesse papo de que é preciso apagar a luta das mulheres para que a gente vença as eleições, né? Eu preciso voltar a falar com os trabalhadores. Meu amigo, eu só falo com trabalhadora, vai no comércio aí para ver como é que é a vida delas. Aliás, esse debate surgiu da companheira do VAT que foi ao MEL, numa das mesas, não me recordo, acho que economia e desenvolvimento, porque a gente debateu temas, né, mudança climática, vários temas que são gerais, e nesse debate ela apresentou isso. Então, hoje é o nosso protocolaço, eu estou muito feliz, porque eu realmente acho que esse exercício da unidade, a gente também banalizou a ideia de frente ampla e unidade. E eu sempre acreditei que nós devíamos disputar a agenda, né? Inclusive, eu brinco, né? Eu defendo a frente ampla, preciso defender a frente ampla para sobreviver fisicamente, não é assim, um papo astral, né? Minha existência física depende disso, mas eu quero disputar o sentido dessa frente ampla. E quando a gente faz um projeto como esse e atinge 15 partidos, a gente está dizendo, a gente está reconhecendo juntos esses partidos de que essa mulher vive em situação desigual ao homem no mundo do trabalho. A gente está defendendo isso juntos. Isso é agenda, é a disputa da agenda, é a agenda que deve nos unir, né, Kátia? Essa é uma ação inédita, né? A extrema-direita faz isso às vezes, né? Fez isso nos planos nacionais de educação, eles não fazem organizadamente. Mas lembra que nos planos eles vinham no Brasil inteiro debatendo um tema? No banheiro unissex, no Brasil inteiro debatendo o tema? A gente quer fazer a mesma coisa com os nossos assuntos, né? 2018 foi uma barra, né? Que tu sabes melhor do que ninguém, né? Nas redes, né? E 2022 também foi, mas tu estavas ausente em 2022. E 2026, o que vai ser com o Trump no governo dos Estados Unidos, com as Big Techs empoderadas? Sei lá o que vai acontecer com a inteligência artificial, como vai ser usada. O que tu acha? Eu achei tão gentil, foi uma barra. Achei um jeito tão bonito de falar. Foi... Como é que eu deveria dizer? Eu não vou definir, eu adorei, porque eu já ia falar, foi uma merda. Aí eu achei assim, foi uma barra. Barra é quase que nem bacana. O Juremir tinha tem um texto dele de muitos anos atrás,
imagina, que chamava... Posso refazer, então? Não, eu amei! Não, por favor, eu quero usar. Agora eu faço questão. Não, minha meta tu não entendeu. O Jeremias tinha um texto que era para homens na crise dos 40 e mulheres a fim de compreendê-las. Um livrinho porque era pequeno. E aí tinha um texto dentro que era bacana. Aí ele falava, é maravilhoso, a pessoa que consegue falar bacana, né? Aí tinha várias características, que é só depois dos 40 que a gente fala bacana. Antes a gente fala, ele dizia o que falava antes, né? Eu li, eu tinha uns 17, ele devia ter quase 40, ele era meu professor, e eu pensei, será que um dia eu vou falar bacana? É isso que eu falo bacana. Toda vez que eu falo bacana, eu me lembro desse texto. Agora eu vou usar barra e vou me lembrar de ti para sempre. Vou roubar barra e bacana, é minha meta. O livro do Rafael Guimarães é barra, né? É barra, isso. Não, maravilhoso. Mas olha só, eu acho que está piorando, né? A gente foi criando consciência sobre determinadas coisas, o que relativamente torna menos pior. Tipo, em 18, eu falava de desinformação, as pessoas até da coordenação da campanha achavam que eu era neurótica. Né? Em 18, tinha a tese de que a métrica da ciência política que sustentou as eleições presidenciais brasileiras ainda valia, partido grande com capilaridade nacional. Né? Então, o fim desses dogmas e o conhecimento do sistema de desinformação, por exemplo, já é um grande lucro para quem viveu 2018 com a sociedade não entendendo o que estava acontecendo. Né? Então... acho que já a gente tem avanços. A gente tem um avanço extraordinário, que é a consciência do judiciário da existência disso. 13, 14, 15, eu perdia todas as ações que eu entrava por temas assim. Lia nas decisões de que eu era obrigada a aceitar a minha imagem destruída, porque isso era ser uma figura pública, que aquele era o preço a pagar por ser uma figura pública. Quando a Laura nasceu, eu tive meu parto... nem sei definir, né, avacalhado por uma médica obstetra, não a minha, mas por uma médica obstetra, que portanto sabia exatamente o risco que eu estava correndo, né, de entrar em depressão, etc, porque não era uma pessoa qualquer, era uma especialista nisso. Eu perdi a ação em primeiro grau e ia perder em segundo grau, não perdi os 45 do segundo tempo, tanto que eu tinha feito uma promessa, eu vou refazer esse texto inteirinho com o nome do juiz, para ele saber que é o que ele tem que ler. Porque se é pessoa pública, ele também é pessoa pública, né? Pago pelo povo também. Então, assim, o judiciário avançou sua consciência, né? As decisões nacionais, elas têm impacto em todos os níveis. Isso ajuda, mas não resolve. A velocidade é muito menor. Então, o fato de nós não regularmos as plataformas vai nos custar caro. Porque mesmo com o avanço do judiciário, mesmo com o avanço da compreensão, as plataformas, elas têm um algoritmo cada vez pior. Cada vez pior, né? E objetivamente, hoje elas estão completamente desmascaradas no seu alinhamento com a extrema-direita, né? Basta ver o governo Trump. Então eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. E eu ainda vejo que a gente não está. A gente ainda continua achando que o nosso problema é comunicação. Né? A comunicação é uma coisa importante, pode sempre melhorar, mas as redes não são sobre comunicação. Né? É uma responsabilidade. Sabe quando a gente queria resolver tudo com a escola? Então, assim, tinha uma vez que uma professora me disse: eu não aguento mais, tudo que vocês querem resolver no Brasil, vocês colocam na escola. Aí tem que ensinar a ser empreendedor, né? A direita fazia essas leis, vai para a escola. Tem que ensinar a não odiar o outro, vai para a escola. Tem que ensinar a fazer conta de contabilidade fiscal, vai para a escola. Tem que ensinar o dia de tal coisa, é na escola. A gente não aguenta mais, e agora é tudo na comunicação. Eu tenho uma pena de quem está no exercício sabe, do jornalismo diário, porque não vai resolver tudo. A rede não é sobre isso. Se as pessoas da política não compreenderem a dimensão das redes na organização, na mobilização, em tudo... Vou dar um exemplo. Quando o Nicolas faz um vídeo de 100 milhões de views, isso significa captação também. Grana. Grana é importante para fazer a luta política. Né? Então, tem a ver com dinheiro, tem a ver com mobilização, tem a ver com disputa da agenda. E aqui, eu acho que a gente está chegando perto do fim, tem uma coisinha que é importante. Uma das coisas da não disputa da agenda, da minha interpretação, é um segundo erro. Tem esse erro crasso aí de dizer que tudo que as mulheres fazem é identitário, que os negros e negras fazem é identitário. Tem um segundo, que é um raciocínio mais ou menos assim. Nós estamos mal porque a extrema-direita nos levou para a pauta de costumes. E nós fomos, a gente tem que sair dessa pauta. Isso me dá essa raiva que eu falei que vai me dar uma raiva. Porque, primeiro, o costume nosso é matar 6 mulheres na Sexta-feira Santa. É disso que a gente está falando? É esse costume que a gente não quer discutir? Eu acho que é o contrário.
que a gente perdeu espaço porque deixou de disputar valores. Quem nós somos? Quem nós éramos como quando ganhamos a primeira vez em 2003? Nós nos apresentávamos, nós tínhamos agenda, queremos combater a fome, um país rico como o nosso não pode ter ninguém passando fome. Agenda clara, disputa de valores, portanto, porque a agenda disputa isso. Quem nós somos? Nós somos aqueles que querem que mulheres e homens sejam iguais. Quem faz isso é a França insubmissa. A França submissa, o partido Mélenchon, eles não fazem o debate superficial. Eles vão lá e falam, por exemplo, o tema da islamofobia, do racismo na Europa, né, crescente com os fluxos migratórios, mas eles vão lá e fazem o debate de nós somos a França. Nós somos a terra da liberdade, nós não somos a terra dos racistas. Nós somos esse grande país, reivindicando inclusive o senso de pertencimento. Né? Esse grande país que é a França é o país que pode acolher a todos. Não é a França do racismo, da xenofobia e etc. Ou seja, disputando o sentido e não se encolhendo. Ai, gente, é verdade, tá difícil. Eu odeio os imigrantes. Quem sabe a gente não fala desse assunto hoje? Não! Não! O ódio não é uma agenda nossa, gente. O ódio. Essa turma só sabe odiar. Essa turma destrói todas as famílias por dentro. Olha a quantidade de famílias interrompidas nas suas relações em função do ódio que eles... A falta de respeito ao diferente, é isso que eles estimulam. Eles estimulam o ódio religioso, eles estimulam o ódio dentro das famílias, o ódio à população LGBT, o ódio aos negros e negras, o ódio às mulheres. Nem isso a gente sistematiza como uma coisa central, na minha interpretação. E eu acho que tem um terceiro erro, que é achar que o Lula vai fazer tudo. Nós já tivemos governo Lula 1, governo Lula 2, governo Dilma 1, governo Dilma meio. A gente está no governo Lula 3, é a quinta experiência. A gente acha que governo faz tudo? Eu nunca vi. Quando a gente mobilizou o Melvin, a gente me pergunta assim, o que tu quer? Não quero nada. Quero organizar as mulheres para lutar. Mas isso é contra o governo? Gente, sabe, é quase aquele meme da internet. Vocês só pensam no governo. Quando não estão no governo, estão falando... Eu estou tentando ajudar a disputa social para ajudar eleitoralmente. Para ajudar a gente a ter ideias mais avançadas que se identificam com o nosso campo. Então, essa disputa que o MST faz muito bem, né, que nunca deixou de fazer em nenhuma das experiências, a disputa na sociedade, o acúmulo de forças, é o governo que tem que fazer? Pelo amor de Deus, mas aí querem que o Lula seja o quê? Super-herói? Não dá, né? Infelizmente acabou, né, esse tempo. Mas te agradecer muito, Manuela. Falei muito, né, gente? Saca, a Laura a Laura me disse assim essa semana, mamãe, eu preciso te falar um negócio. Tá falando demais. Não, pior. Eu fico meio deprê quando tu viaja. Aí o deprê eu já achei engraçado. Eu falei, filha, mas não pode, né? Mamãe tá vendo bem pouco ela. Não, na verdade não sou eu, é a casa. A casa fica deprê, porque fica muito quieta. Eu falei, bom, não sei se é uma fã ou uma hater. Muito bom. Quero agradecer você também que esteve com a gente, aproveitar para te convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar a comunicação popular. Entrar lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e vamos construir aí essa outra comunicação. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica, sugestão, pode enviar pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Terminamos por aqui. Nos vemos semana que vem. Você ouviu o Podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.